Hoje nós estamos finalizando a nossa série no livro de Romanos. Então, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16. Enquanto você abre, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui foram abençoados com essa série no livro de Romanos? Quantas palavras, quanta doutrina, quanta fundamentação para a nossa fé, quantas pessoas pregaram nessa série. E nós estamos finalizando essa série, glória a Deus, porque a palavra do Senhor está sendo pregada e o nosso espírito está sendo alimentado, edificado, consolado. Então, Romanos capítulo 16, eu quero ler todo o capítulo, tá? A minha leitura vai ser um pouco extensa, mas eu acredito que o Espírito Santo há de me ajudar para que a palavra não seja tão extensa assim e a gente possa extrair aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã, amém? Diz assim a palavra do Senhor, acredito que a minha versão é a NVT. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Secreia. Receba-a no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim, sou gratos a ele e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúde Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúde os que são da casa de Aristóbulo. Saúde Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor e estimadas, e a estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Fílogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. E as instruções finais de Paulo, depois dessa escola de nomes para os filhos, as irmãs que estão grávidas, podem recorrer a Romanos 16 para escolher um nome criativo e bíblico. Agora, a partir do verso 17, diz assim: E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, como Lúcio, Jasson e Sosipatro, meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escrevo essa carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Gaio os saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhes envia saudação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirma as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou o seu plano mantido em secreto desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer.
toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Espírito Santo, nós te pedimos, espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, para que junto com os meus irmãos, nessa manhã, nesse lugar, nós possamos desfrutar, Senhor, do alimento vivo, do alimento sólido, do alimento sagrado da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perceber no decorrer desses versículos qual é a mensagem que o Senhor tem para cooperar na nossa edificação, no nosso consolo, na nossa exortação. Toma a nossa mente cativa a Ti nessa manhã. Usa o ouvir e o falar. Prepara o nosso coração como uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o livro de Romanos que nós finalizamos hoje é um dos livros de maior riqueza doutrinária, de maior riqueza teológica que nós encontramos no Novo Testamento. Esse livro que trouxe no decorrer dessa série tantas doutrinas importantes como justificação pela fé, a doutrina de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina da condenação, né? E tantas justificação e tantas outras doutrinas importantes, se encerra agora, e Paulo, talvez o maior escritor, o maior teólogo, o maior filósofo do Novo Testamento, gasta 2 capítulos para mandar abraço para os seus amigos. Que interessante. Paulo mandou abraço para a galera. Paulo mandou saudação para os seus colaboradores. Paulo mandou abraço para os seus compatriotas. Paulo mandou abraço para pessoas que no decorrer da sua caminhada foram cooperadores com o ministério de Paulo e com a proclamação da mensagem do Evangelho. Quando nós pensamos nisso, fica aquela crise. Paulo, por que você não gasta 2 capítulos para ensinar um pouco mais sobre doutrinas tão complexas que nós encontramos nas Escrituras? Por que o Senhor não fala mais sobre a justificação? Por que você não fala mais sobre Israel, sobre o mistério? Vocês concordam que toda a Escritura é útil para o ensino, é inspirada pelo Espírito Santo? Os abraços que Paulo mandou foram inspirados pelo Espírito, porque o Espírito desejava, através dos abraços de Paulo, comunicar a mim e a você, igreja do Senhor, desse dia, que as relações são importantes, que os afetos são importantes. Eu não tenho dúvida de que Paulo se importa com a doutrina. Eu não tenho dúvida de que Paulo se importa com a palavra. Mas o fato é que Paulo utilizou desse irmão que escrevia para ele, e não só Paulo, mas enquanto ele finalizava a carta, Timóteo diz: ei, manda abraço para a irmã fulana também, diz que eu estou aqui. O outro diz: eu que escrevo, mando abraço para o irmão fulano também. E muitas coisas importantes nesse longo texto precisam ser absorvidos por nós. Então, quando Paulo fala sobre esses abraços, parece que Paulo quer dar uma ênfase na importância da vida ordinária do cristão. Paulo, de alguma forma, está comunicando que escatologia é importante, doutrina bíblica é importante, doutrina da salvação é importante, mas Paulo também mostra que é importante o nosso cotidiano, a nossa vida ordinária, e que a mensagem do Evangelho é muito além de doutrinas profundas, porque a mensagem do Evangelho é experimentada no contexto das relações. A mensagem do Evangelho é aplicada no contexto da comunhão. E Paulo fala a respeito dos amigos
que Deus dá enquanto nós estamos buscando crescer na verdade do Evangelho. Pare e pensa, porque essa pergunta é a minha pergunta final, mas eu já queria te convidar a começar a refletir. Quantas pessoas cooperaram para a sua formação espiritual para que você chegasse até aqui? Quantos irmãos foram importantes na sua caminhada cristã? Talvez muitos desses a aliança foi rompida, né? Talvez muitos desses a gente não consegue comunicar. Talvez muitos desses a amizade se foi, mas aquilo que em Cristo foi construído permanece dentro de nós. Sim ou não? E Paulo ele está agradecendo por causa disso. Afinal de contas, a pregação do Evangelho, ela é uma mensagem que resgata perdidos de todos os povos, de todas as culturas, de todas as classes sociais, e une em Cristo. E esses vivem em comunhão, cooperando para a proclamação da vivência do Evangelho. Então, se eu fosse resumir tudo o que eu falei até o momento, eu poderia dizer que Paulo demonstra, através dos afetos apresentados em Romanos 16 e no final de Romanos 15, que o Evangelho ele cria um povo que serve e vive em torno do Evangelho. O que unia essas pessoas era a mensagem do Evangelho. E é isso que faz da igreja um grupo diferente de todos os guetos da sociedade. Porque nós estamos reunidos aqui, mas tem muita gente reunida agora. Tem o gueto do bar, os irmãos do bar estão tendo comunhão agora, enquanto eles tomam a marvada deles. A galera da bike está pedalando por aí. A galera do skate está pulando por aí. A galera do acampamento, a galera do churrasco está comprando as suas carnes. A galera tem vários guetos formados. E todos esses guetos, eles têm uma finalidade. A finalidade da sociedade chamada igreja, da comunhão, da junção dessas pessoas, é se reunir ao redor da verdade, para proclamar a verdade e para juntos ajudarmos uns aos outros a viver essa verdade. E a verdade, ela só é uma. Ela não são um conjunto de leis que devem ser absorvidos e praticados, mas é uma pessoa que deve ser encarnada em cada um de nós. E quando essa pessoa, ela vem e habita no nosso coração, a nossa resposta a essa mensagem não é outra senão servir e proclamar essa mensagem. Sabe, em alguns contextos religiosos, é muito fácil utilizar do serviço como um pagamento pela nossa salvação. E não é a respeito disso que eu pretendo falar nessa manhã, mas o que eu quero falar é a respeito da nossa resposta ao serviço de Cristo. Você entende que quando você recebe algo de alguém e você tenta pagar, você corrompe o valor do presente? Entende? Imagina se eu chegasse com você e dissesse: eu gostaria de presentear isso daqui a você. Ah, muito obrigado, peraí, eu tenho isso daqui também para te presentear. Isso é como um elogio, né? Quando a gente elogia, nossa, como você está bonito hoje, a pessoa, você também está, mesmo que a pessoa esteja feia, né? Você tenta pagar o elogio que você recebeu. Essa prática, ela também acontece com o Evangelho, sabe? Nós recebemos a obra da salvação sobre nós e a graça é tão escandalosa que a nossa tentativa natural é corresponder a essa graça, querendo pagar Deus pelo favor que Ele fez a nós. E não é a respeito disso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito da resposta. Logo, resposta seria: nossa, como você está bonito hoje. Você poderia dizer: muito obrigado. Você não precisa mentir e dizer que eu também estou bonito se eu não estou, né? Você pode só agradecer. A nossa gratidão aos feitos de Cristo, a nossa gratidão ao perfeito sacrifício de Jesus, a nossa gratidão a Deus por ofertar o seu único filho para morrer no nosso lugar, não deve ser querer salvar outros se tornando também um tipo de Cristo.
Mas a nossa resposta deve ser glorificar a Ele, agradecer a Ele e proclamar, porque glorificar tem a ver com tornar o seu nome alto, tornar o seu nome grande, tornar o seu nome conhecido. Entende? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês fala a respeito da vida cristã. E a vida cristã envolve pessoas e vidas compartilhadas. Isso é maravilhoso. Parece no discurso lindo, mas é também complicado. Não é nada romântico. E foi esse o meio que Deus escolheu para nos santificar, irmãos. Sabe? Quando a gente fala de comunhão, principalmente muitos de nós que viemos de lugares que nós desejávamos ser reconhecidos, aceitos, amados. E aí você vê uma igreja que fala sobre comunhão, que fala sobre aliança, você diz assim, agora sim, meus problemas acabaram, porque eu estou no lugar que as pessoas vão me amar. Então, é isso aí. O nosso dever é amar, independente de quem você é, mas a nossa responsabilidade é amar você, mas não é suprir toda a expectativa que você tem dos afetos da comunhão, entende? Então, quando eu falo a respeito disso, eu te digo, cristianismo não é algo para se viver só, cristianismo é algo para se viver coletivamente, ok? Livros são bons, pregações são boas, mas a aplicação do Evangelho, o serviço do Evangelho acontece melhor na comunhão, no ambiente coletivo. E o que é a obra aplicada em nós? Deus nos salva, Deus nos redime e Deus nos introduz no seu corpo. Entende? Cristo é o cabeça, mas nós somos corpo, ou seja, nós somos parte. E qualquer parte do corpo fora dele perde a vida. O sangue de Cristo deixa de fluir, assim como se eu arrancar um dedo, o sangue que está fluindo no meu corpo e gerando vida, saúde, ele vai deixar de gerar vida e saúde nesse corpo, nesse pedaço do meu corpo, e esse pedaço do corpo vai morrer, vai necrosar. Aquele que se separa do corpo de Cristo, apesar das dificuldades que é viver no contexto do corpo de Cristo, vai perder a vida. Sabe? Então Deus nos salva, nos introduz no corpo, mas Deus compartilha com cada um de nós uma característica que é dele. Essa característica é um presente, é um dom. E esse dom, ele serve às pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, com toda a convicção do meu coração. Talvez você fique em crise durante o culto dizendo, poxa, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dançar, e se eu soubesse não me deixariam dançar aqui no Convergência. Eu não sei fazer nada, logo eu não posso servir a nada nessa igreja. Deus te deu algum dom que serve. Os dons que servem no corpo de Cristo não são apenas aqueles que se apresentam nesse palco. Na verdade, esse palco é o ambiente mais perigoso dessa igreja. E se você puder, fique longe dele. Ok? Porque enquanto você não tiver com o seu antivírus baixado e atualizado, se você pisar nesse lugar, cavalos de Troia entram na sua mente e fazem você acreditar que você é alguma coisa, mesmo sendo um miserável pecador, como eu e você somos. Ok? Mas esses dons que Deus te dá são pedacinhos do céu, pedacinhos do caráter de Cristo, que, se exercitados, geram edificação no corpo de Cristo. Então, talvez você só está procurando dons que são evidentes, mas se você for analisar nas Escrituras, nós temos muitas passagens que vão falar sobre dons, ok? Não é apenas Efésios 4:11. Se você olhar em Coríntios, em 1 Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 14, você vai ver muitas demonstrações de dons. Se você for olhar Romanos 8, ele tem
também características de dons. Tem muitas passagens que falam sobre dons, ok? Bom, mas deixa eu voltar para o assunto. Eu, quando li essa passagem, continuei acreditando que Paulo exagerou ao usar 2 capítulos para mandar abraço para os seus amigos. Bom, mas quando a gente olha para os amigos, são, eu acho que 26 pessoas que ele mandou abraço. E aí eu li 3 comentários diferentes. Uns disseram que tinha 4 mulheres, outros disseram que tinha 6 mulheres, outros disseram que tinham 8 mulheres, porque tem nomes estranhos. Por exemplo, você vê Júnias, parece mulher, mas quando Paulo fala, eles são meus cooperadores, parece que Júnias era um homem, ok? Então, eu não sei exatamente quem eram essas pessoas, mas eu posso te dar um parâmetro geral dessas pessoas. Algumas dessas pessoas eram escravos. Pelos nomes pode-se perceber, porque são nomes que se repetem no contexto histórico das Escrituras como nomes de escravos. Alguns eram pessoas ricas. Quando ele fala cooperadores, ele está falando tanto de diácono, como ele está falando sobre patrocinadores, pessoas que colocavam dinheiro, recurso no ministério de Paulo. Algumas dessas pessoas eram pessoas sem muito conhecimento, de baixa intelectualidade. Algumas pessoas eram pessoas de intelecto alto. E sabe o que é interessante quando nós olhamos para isso? É que você percebe que a graça de Cristo ela é tão poderosa e ela é tão maravilhosa que ela salva escravos e livres. Ela salva indoutos e pessoas inteligentes. Ela salva ricos e pobres. Ela salva pretos e brancos. Ela salva palmeirenses e corintianos. E ela faz com que essas pessoas, independente da sua raça, da sua cor, da sua classe social ou da sua posição intelectual, conviva em perfeita harmonia. Irmãos, essa comunidade é um milagre. Tem cariocas e paulistas e nunca teve um assassinato no nosso meio. Tem nortistas, nordestinos e sulistas e nunca nós matamos uns aos outros. Porque a igreja é isso, entende? A igreja é um lugar onde pessoas que têm muita posse servem braçalmente pessoas que são muito pobres. Você entende isso? Porque, irmão, às vezes você vai chegar e você vai ser recebido ali por um irmão e ele vai te dar ali um bom dia, né? Porque Paulo manda saudar com ósculos santos. A gente aqui não sauda nem com a paz do Senhor, né? Vocês já viram que a gente é econômico na saudação, né? A gente diz bom dia, e aí? Tudo bem? Mas às vezes a pessoa que está te recebendo lá, ela pode ser um milionário. Eu não sei de irmãos milionários aqui. E se eu soubesse, eu não dizia para vocês, senão a caixa de e-mail dele ia encher de relatório missionário. Mas o fato é que na igreja nós somos todos irmãos. Você já percebeu que aqui ninguém é chamado de pastor? Por que a gente faz questão de não ser chamado de pastor? Porque a gente não quer ser separado, irmãos. Sabe? Porque nos lugares que a gente é chamado de pastor, as pessoas parecem que elas estão olhando para a gente e a gente está num lugar e elas estão em outro. E aqui nós somos irmãos em Cristo. Não importa o dom que Deus deu para cada um. Por isso que aqui não tem vaga de pastor. Vocês já viram que não tem vaga de pastor? Não tem vaga pastoral, não tem essas coisas aqui, não tem lugar pastoral. A gente sempre senta aqui pela frente que a gente está trabalhando. Mas se você chegar primeiro do que a gente sentar no nosso lugar, a gente não vai tirar você do seu lugar. A gente vai procurar um outro cantinho e a gente vai sentar. Bom, mas eu falei que eu ia ser breve, então deixa eu correr, porque eu acho que eu estou muito à vontade com vocês. Esse microfone aqui me deixa muito soltinho, né? O segundo ponto que eu quero falar é: nós somos aquilo que Cristo fez em nós. Essa obra utiliza de amigos como instrumentos para a operação do Evangelho em nós.
Então, irmãos, de fato, eu tive muitas experiências com Deus. Eu tenho um cantinho especial nessa sala aqui, ó. Agora tá cheio de coisa ali, tem cadeira, tem um monte de coisa ali, ó. Mas ali sempre foi o meu cantinho especial. Eu quase fiz uma sala para mim ali naquele canto ali. Por quê? Porque eu vinha para os turnos, principalmente a adoração com a palavra, e eu sentava ali no chão, e eu chorava horrores com Deus falando ao meu coração e curando as minhas muitas feridas. Eu não gastei tanto dinheiro com psicólogo na minha vida, eu estou gastando, mas não gastei tanto, porque muitas sessões de terapia eu tive com Jesus ali naquele cantinho, sabe? E isso é maravilhoso. É muito bom ler a Bíblia e ver a palavra te lavando. Mas os meus pecados mais grosseiros, irmãos, quem retirou de mim foram irmãos. Eles chegaram numa cirurgia igualzinho, deve ser uma cirurgia. Eu tenho um cirurgião olhando para mim, sorrindo agora, e deve ser assim, né? Você está com o seu instrumento, está aquele monte de gente ao seu redor, te dando os outros instrumentos, né? Um corta de um lado o pecado, o outro corta do outro, e geralmente não tem anestesia, então a gente fica esperneando, não, eu não quero. Mas boa parte da cura que eu recebi foi os irmãos que operaram em mim. Isso acontece até os dias de hoje. É que agora está crescendo os instrumentos de santificação na minha vida. Porque os meus filhos, que eram só os meus admiradores, porque eles me achavam o melhor homem do mundo, agora eles descobriram que eu sou tão pecador quanto eles. E agora Deus usa, às vezes, eles para dizer, o senhor não acha que isso? E eu não queria achar não, mas eu preciso concordar. A minha esposa é um grande instrumento de santificação na minha vida. Mas vários irmãos que me acessam e que têm coragem de falar na minha vida são grandes instrumentos de santificação. A verdade, irmãos, é que nós vivemos em contextos e experimentamos de tanta dor que muitas vezes nós criamos um muro para impedir que pessoas nos acessem para serem esse instrumento de santificação. E viver na igreja é entender que a igreja já tem um muro sobre si. Então, é como se a igreja fosse um condomínio fechado. Tem portaria, tem segurança, e você não precisa construir o seu muro individual. Entende? Porque você precisa deixar as pessoas te acessarem. E quando eu falo deixar te acessar, irmãos, eu não estou abrindo com isso porta para abuso. Porque, de fato, numa relação onde pecadores estão juntos, certamente vai acontecer. Entende? Certamente vai acontecer abusos. Mas eu preciso lembrar uma coisa. Nós somos adultos. Ok? E como adultos, a partir do momento que eu percebo que alguém está tentando operar algo em mim que eu não quero que toque, eu preciso espernear e eu preciso aprender a me proteger. Eu preciso chamar outros irmãos se eu estiver me sentindo inseguro numa relação. Mas o fato é que não é por causa do abuso e do mau uso de muitas coisas no contexto da igreja que nós vamos nos fechar para tudo. E, infelizmente, é isso que acontece, irmãos. Eu sempre uso essa metáfora para falar que a gente tem dois grupos de pessoas na igreja. Aqueles que sofrem da koinonite. O que é a koinonite? É a inflamação da comunhão. Entende? Alguém tocou de uma forma muito dura e ficou inflamado o músculo da comunhão. E você diz assim, não toque em mim. Mas tem aqueles que sofrem da koinotopia, e esse é um outro problema, que é a utopia da comunhão, que ele acredita que um dia ele vai ter uma relação com alguém, e que quando ele for amigo dessa pessoa, todos os problemas dele acabaram. Esse fato existe, se você for amigo de Jesus, porque qualquer outra pessoa que você tentar colocar no trono do seu coração, que só Cristo pode sentar, ele vai usurpar de você. Faz sentido para você? Então, irmãos, Paulo ele está agradecendo aos gregos e aos gentios, aos homens e às mulheres, aos ricos e aos pobres, aos cultos e aos burros, me desculpa usar uma palavra meio dura, amigos, familiares, cooperadores, diáconos da igreja que ele cuidava. Glória a Deus, porque o evangelho alcançou todos naquela região.
Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que você é alguém tão pobre? Posso usar de novo a palavra burro? Será que você é alguém tão burro? Será que você é alguém tão não espiritual a ponto de o que você tem não poder ser útil para ninguém? Será que Deus te chamou só para ser um receptor, um receptáculo? Será que Deus não te chamou também para enviar essa mensagem para alguém? Sabe? Será que você não tem nada que possa servir a alguém? E quando eu estou falando isso, irmãos, eu quero que vocês entendam que eu não estou legislando em causa própria e eu não estou trazendo uma mensagem dizendo que vocês precisam trabalhar para o meu ministério. Eu não estou querendo que vocês sejam uma formiguinha, sabe, do meu império, um gado do meu rebanho, de jeito nenhum. Mas como corpo de Cristo, você é um membro. Como casa de Deus, você é uma pedra. Você tem o seu lugar, você tem o seu valor, você tem a sua função, você tem a sua responsabilidade. Irmãos, nós não podemos aceitar que o Convergência se torne um depósito de crentes maravilhosos, porque como nós somos abençoados, como Deus nos presenteia com tantas pérolas preciosas, e eu não estou falando isso com falsidade, irmãos. Enquanto eu olho para vocês aqui, eu conheço a história de muitos de vocês, eu falo, Deus, por que o Senhor nos dá pessoas tão boas? Nós que somos líderes tão fracos, recebemos gente que é muito melhor do que nós. Por que o Senhor não manda essas pessoas lá para o Carlitos Paz, que ele vai saber como usar essas pessoas? Ele é um grande líder. Sabe? Eu me pergunto por quê. Mas eu me preocupo de que essas pérolas preciosas cheguem aqui e elas se tornem, no nosso lugar, como um grande depósito, sabe? Um cofre o cofre do tesouro do nosso reinado, onde tem um monte de joias preciosas que só servem para brilhar lá no depósito. E o que mais nós desejamos é que cada pedra preciosa que Deus nos deu seja relevante no serviço de proclamação do Evangelho. Por isso, nós estamos celebrando quando Deus está enviando pessoas daqui. Provavelmente muitos pastores estariam morrendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Tanta gente indo embora. Cadê a Gabi, que eu vi ela por aqui? Só falta 250, né, Gabi? A Gabi disse assim, amor, amigo, só falta 250 ir embora, né? Para ficar bom. E aí, quando eu falei para ela que eu estava indo embora, ela falou, eu não estava te contando nesses 250, né? Deixa eu dar um recado para vocês sobre isso, deixa eu abrir um parênteses, né? Porque há 2 domingos atrás a gente avisou aqui, irmãos, mas eu acho que muita gente não ouviu, não sabe o que está acontecendo. Então deixa eu falar para vocês o que está acontecendo. Está tudo bem. Minhas relações estão ótimas, minha saúde emocional está ótima. Foi só meu cérebro que parou de funcionar uma parte. E eu preciso de um tempo de descanso. Então, eu estou tirando um sabático, dia 16 de agosto, eu estou viajando para a Argentina, fico lá até dezembro, se Deus quiser, né, Gabi? Porque a Gabi está dizendo que eu não volto, o Natan falou que eu não volto, isso daí é vocês que estão me expulsando daqui. Mas eu estou indo para voltar. E, irmãos, está tudo bem de verdade, tá bom? Eu não estou de mal com o Ângelo, eu não estou de mal com o Rodolfo, com o Dudu, com o Esdras, com o Walter, com ninguém. Eu estou de bem com a vida, eu estou melhor do que nunca. Mas eu preciso desse tempo para realinhar minha vida, minha família, a minha casa. Está tudo bem, eu e a Bárbara também. Ninguém traiu ninguém. Está tudo bem com os meus filhos, tá? Nenhum está usando droga. Está tudo em paz. Mas a gente precisa desse tempo de descanso, tá bom? Então, fique em paz. A igreja não está num processo de erosão e nós não estamos dividindo a igreja. Eu falei que eu vou embora daqui só quando eu for enviado, e aí quando eu for, eu vou levar até essa parte comigo, que vai ser para alguma cidade, e quem quiser vem comigo, tá bom? Mas a gente vai para ser Convergência em outro lugar. E se eu for para a Argentina, os irmãos
que estão me recebendo lá não vão gostar, porque eu vou para montar concorrência, tá? Mas agora a gente está indo para amar e servir e ser cuidado pelos irmãos lá e descansar e desenvolver o idioma. Nós vamos fazer provavelmente um intercâmbio lá, então quando eu voltar vocês vão ter que me suportar, porque eu só vou falar espanhol. Mas está tudo bem, então, recado dado, deixa eu continuar minha mensagem. Então, irmãos, quando eu olho os abraços que Paulo envia, Paulo transitava nos vários nichos, nos vários públicos. Paulo andava com os ricos da igreja e com os pobres. Paulo andava com os inteligentes e com os não tão inteligentes. Eu vou parar de usar aquele termo, porque é tóxico, né? Não é tove. Paulo andava com pessoas que eram da sua etnia, judeus, e Paulo andava com os gentios. Paulo tinha acesso a todos os grupos de pessoas. Eu pergunto a você, com quem você anda? Porque é natural a gente caminhar próximo de pessoas que têm alguma similaridade conosco, que estão na mesma classe social, porque pode pagar o mesmo restaurante, né? Pode fazer as mesmas viagens, o mesmo nível intelectual, porque pode ter conversas iguais. É normal, ok? Não é correto ser exclusivo de um grupo, ok? A igreja pode ter panelas. Tem gente que diz assim, eu odeio essas panelinhas da igreja. Eu amo. A igreja não pode ter tampa nas panelas. Todo mundo pode circular entre as panelas. Tenha a sua panela, tenha o seu lugar seguro, aonde você pode descansar, onde você pode ser você mesmo, onde as pessoas vão tocar na sua vida, onde você vai tocar na vida das pessoas. Mas deixa que outras pessoas dêem um salto na sua panela e vejam se a sua panela não é mais agradável do que a panela que ele está. Porque, irmãos, os nossos relacionamentos de aliança, eles não precisam ser rompidos. Eu vejo pessoas que dizem assim, eu queria ser seu amigo, e dizem, eu já tenho 2 ou 3. Não, irmão, tu não pode chegar para alguém que já é casado e dizer, eu quero casar com você. Entende? Monogamia é crime no Brasil e é pecado na Bíblia. Mas a amizade, irmão, não tem, sabe? Não tem esse negócio, não. Eu sei que o tempo limita, não dá para ter muitos amigos, porque não dá tempo de ter muitos amigos. Mas assim, a gente pode sempre abrir espaço para gerar novos amigos, ok? Então, Paulo, ele andava no meio de gente muito diversa. Paulo, ele prova através disso que a mensagem que ele pregava, que era a gentios e a judeus, não era uma mensagem da boca para fora, mas era uma mensagem que cortou a sua vida. Eu te pergunto, nós temos acesso a doutrinas importantíssimas do Evangelho nesses tempos. Na quarta-feira, no discipulado, tem doutrinas importantes sendo ensinadas. Nas pregações de domingo, tem doutrinas importantes sendo ensinadas. Eu pergunto a você, você tem sido cortado pela doutrina que você crê? Sim ou não? A mensagem do Evangelho é uma mensagem muito poderosa, mas ela não é algo que pode ser carregado só na nossa cabeça, que deve ser carregado só com uma filosofia. Ela deve ser uma prática que se externa. A nossa vida deve pregar o Evangelho quando a nossa boca está fechada, tá? E eu não estou dizendo que não é para você pregar o Evangelho, eu não estou pegando carona na frase de Leonardo Boff, não. Eu só estou falando para vocês. A mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa que torna órfãos em filhos. Ela deveria nos dar capacidade de relacionar com as pessoas mais difíceis. Você entende? A gente tem conseguido, irmãos. Tem catarino aqui relacionando com os gaúchos. Tem, como eu falei para vocês, tem corintiano relacionando com palmeirense. É possível, irmãos, calvinistas relacionarem com arminiano. Ah, não, Ivo, isso não. É possível, irmãos. É possível. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A comunidade cristã é uma comunidade que vive em torno da verdade. Nós devemos nos unir, mas nós devemos brigar também pela verdade.
E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que a igreja ela tem que ser um lugar extremamente acolhedor. Mas a igreja de tão acolhedora, em muitos lugares, ela se torna permissiva. Ela se torna, como é que chama as igrejas que recebem agora o público LGBT? Inclusiva. E eu acho que nós temos que amar e receber o público LGBT. Mas a verdade precisa ser pregada para eles. Não precisa ser a primeira coisa que a gente faz, né? O Heiker estava aqui essa semana e ele deve ter falado isso, porque eu já ouvi da boca dele com uma graça sobrenatural. Qualquer pessoa que tenha problemas homoafetivos que entre pela porta do nosso prédio, ela precisa do evangelho tanto quanto eu e você, que não temos problema com isso. O pecado de alguém homoafetivo não é maior ou menor do que o nosso pecado, entende? E o que eles precisam? Eles precisam do evangelho. O evangelho é suficiente para qualquer situação. E eu não posso escolher quem eu vou amar, porque eu devo amar aqueles que Deus tem me dado. Então, corintiano, ame o palmeirense. Paulista, ame o carioca. Carioca, perdoe o paulista. Mas eu te pergunto, você ama as pessoas que Deus colocou do seu lado? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu percebo uma doença no nosso meio. Na sociedade, tá? A gente tem a mania de admirar aquilo que a gente não tem. Tem gente que casa e já se arrepende nos primeiros dias do casamento. Por quê? Porque o marido que ela queria é o marido que a amiga tem. Isso chama cobiça. É pecado. Mas a gente faz isso em tudo. Então, Deus te deu o Ivo. Mas você diz assim, eu queria mesmo, era o Afonso, para ser meu amigo. Mas Deus te deu o Afonso. Você diz, não, eu queria mesmo, era o Norberto. E aí, Deus te coloca num grupo de pessoas, você é convergência, mas você queria mesmo era Disuscope. Mas tem pessoas que estão lá no Disuscope, que o que eles queriam era convergência. E eu falo, gente, por favor, vamos ser gratos pelo que Deus nos deu. O que tem para hoje é o Ivo. Agradeça. O que tem para hoje é o seu marido. O que tem para hoje, irmão, é o seu esposo. O que tem para hoje são os seus filhos. Não olha para o filho dos outros, não. Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa, mas é o ponto de vista que nos engana. Todo ponto de vista depende da vista do ponto, né? Se você for lá para a grama do vizinho e olhar para a sua, você vai perceber que a sua é mais verde. Então, nós precisamos aprender a ser grato por aquilo que Deus nos deu. E o que Paulo está fazendo nessa carta é agradecendo pelas pessoas que cooperaram com o seu ministério. Paulo amava pessoas muito simples na sua caminhada de fé. Pessoas que não tinham fama, pessoas que não tinham grana, pessoas que não tinham cultura. Talvez você não está nessa posição de ficar escolhendo a quem amar, né? Talvez você seja muito mais da posição do Baby da família Dinossauro, você sabe? Ele diz assim, você tem que me amar. Talvez você diz, Ivo, eu cheguei aqui e ninguém me ama. Seja bem-vindo, essa é a nossa comunidade. Nós não vamos botar um colete, posso te ajudar e ficar lá na porta. Nós não vamos botar uma plaquinha com abraço grátis. Porque a gente não quer ser esse tipo de igreja. Então, se você entrou aqui e saiu daqui e ninguém te abraçou, esse é o Convergência. Ou você nunca mais volta aqui, ou você volta sabendo que você não vai ser tão abraçado. Mas, eu tenho uma ordem para isso, tá? Nós vamos mudar isso daqui. Porque Paulo mandou cumprimentar com ósculos santos, irmãos. Você sabe o que é isso? É beijo. Se você for pesquisar na história, tem uns que vão dizer que é beijo no rosto, tem uns que vão dizer que é beijo na testa, tem uns que vão dizer que é beijo na boca. Bom, esse não vai colar aqui não, irmãos, tá bom? Até no rosto já é meio complexo entre nós.
Mas o fato, irmãos, é que as verdadeiras amizades, isso é mais um ponto, e aí você guarda isso. As verdadeiras amizades, os verdadeiros relacionamentos se constroem na luta compartilhada pelo evangelho verdadeiro. Ah, Ivo, eu não conheci ninguém. Você quer conhecer pessoas? Se ofereça para trabalhar. Irmão, toda semana eu vejo a Nath colocando lá no grupo aviso que precisa de pessoas para ensinar as crianças. O Taquito colocando que precisa de pessoas para o som. A Nani colocando que precisa de pessoas para social media. Irmãos, trabalha, serve. Você quer fazer amigos? Eu tenho amigos, irmãos, hoje, eu vou encher minha bola agora aqui. Eu tenho amigos no mundo inteiro. Eu posso viajar para vários lugares do mundo e me hospedar de graça. Sabe por quê? Porque o Evangelho me deu esses amigos. Eu não falo com eles todo dia, mas no dia que eu falo, é como se a gente nunca tivesse deixado de falar. Eu tenho amigos que sentam na minha casa pela primeira vez e eu falo, como é bom estar com amigos de infância, né? Porque o Evangelho ele faz essa coisa, ele faz você sentar com uma pessoa que você nem conhece e parece que você estava com um amigo de infância. Porque o Evangelho nos dá esses amigos. Paulo está agradecendo por esses amigos. Se você está se sentindo só nessa comunidade, arruma um trabalho, porque trabalho gera amizade. E eu não estou falando isso, irmãos, dizendo para você que trabalhar é a coisa mais importante. Não. O mais importante é curtir e experimentar a graça de Deus. Mas o trabalho vai te dar amigos, vai te conectar, vai conectar teu coração com pessoas. Gente, é muito engraçado, mas eu lembro de irmãos dos meus primeiros dias de fé. Mas quando eu penso nos meus amigos hoje, meus amigos espirituais, meu 2 ou 3, a gente não tem nada a ver. A gente, na verdade, nem gosta muito um do outro, não, assim, se a gente fosse escolher. Mas a gente trabalhou tanto pelo Evangelho junto, que eu tenho certeza que eu mato e morro por esses caras, e eles matam ou morrem por mim. Porque o nosso trabalho pela verdade gerou uma amizade entre nós. Não tem afetos profundos, não tem declarações de amor, não tem troca de presente, mas tem uma ligação que foi o próprio Espírito que gerou entre nós. Você entende? Paulo colecionou muitos amigos porque ele trabalhou intensamente pelo reino de Deus. Se você trabalhar pelo reino de Deus, Deus vai te dar conexões fortes. E aí Paulo agora, eu estou no versículo 16, eu já estou na metade, agora eu vou começar a correr. Paulo dá uma ordem afetiva. Ele diz, saúdem com beijos santos. Irmãos, isso era algo cultural daquela época. Aqui no Brasil tem pessoas que saúdam com graça e paz, tem pessoas que saúdam com a paz do Senhor, tem pessoas que saúdam com bom dia, tem pessoas que saúdam com e aí, brother, tem pessoas que saúdam a paz, varão, tem pessoas que saúdam de qualquer forma. Mas ele está falando de uma saudação afetiva. Sabe? Como que você se sente amado? Saúde as pessoas da forma como você se sente amado. Eu me sinto amado quando eu sou abraçado, então eu abraço as pessoas. Eu sou de uma cidade que saúda com ósculos santos, mesmo fora da igreja. Manaus, diferente do paulista que dá aquela fingidinha, né? Oi, tudo bem? Encosta o rosto. Manaus a gente dá 2 beijos, e é beijo assim, ó. Chegar, às vezes mela a bochecha do outro. Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que isso era assustador para o paulista. E eu dou um abraço bem caloroso. Tem pessoas que ainda fazem piada, né? Quando me abraça, diz, eu sinto que eu estou abraçando o mundo. Porque é grande. Mas é assim que eu me sinto amado, é assim que eu amo as pessoas. Você pode criar sua saudação, irmão. Ah, eu estou muito chateado porque não tem uma saudação no Convergência. Cria. Maranata, Mascalim. Cria a tua. Faça o que você quiser. Você é livre, ok? Mas demonstre os seus afetos. E para finalizar, irmãos, Paulo, de repente, agora ele muda o tom, e aí ele traz aspectos mais práticos e ao mesmo tempo bíblicos, né? Ele diz assim no verso 17, e agora, irmãos, peço-lhes, tomem cuidado com aqueles que causam divisões
perturbam a fé, ensinando coisas contrárias aos que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas seus próprios interesses. Enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação, mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, e o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Irmãos, tem algumas advertências bem objetivas aqui. Paulo diz assim, cuidado, vigiem com aqueles que causam divisões. Irmãos, tem pessoas que têm um espírito faccioso, é natural nele. Ele chega e ele viu que a amizade do Norberto com o Dudu é muito forte e inveja ele. Aí ele vai, ele se aproxima e ele diz assim, é estranho como o Dudu te olha, né? Aí ele chega lá com o Dudu, Dudu é estranho, o Norberto parece que não vai muito com a tua cara. E ele fica tentando gerar uma rachadura nessa. O que Paulo está dizendo é, se afasta desse tipo de pessoa. Ivo, isso é muito excludente. Irmão, é a Bíblia. Sabe? A gente tenta amar as pessoas mais do que Jesus ama. Jesus está dizendo que gente facciosa deve ser excluída do nosso convívio. É chato, irmãos. Eu lembro que dias atrás eu tive que mandar uma mensagem para uma pessoa que tinha mudado para cá e queria congregar conosco. Mas toda vez que algum irmão ia na casa dessa pessoa, essa pessoa começava a falar mal da liderança, do Convergência, tentando trazer as pessoas para si e desconectar as pessoas de nós. E aí as pessoas vinham e falavam com ele, falavam comigo. E eu falei, eu vou resolver. E aí eu falei, irmão, você pode vir na minha casa para a gente tomar um café? Posso. E ele foi lá na minha casa e eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você mudou para cá e tal, e você estava pensando em congregar com a gente, né? Não vai rolar não. Por quê? Porque você tem um espírito faccioso. Todo mundo que vai na sua casa, você começa a falar um monte de bobagem. E a gente não vai conviver com você, não. E eu estou falando com você agora, na boa, porque na próxima eu posso falar não tão na boa assim. Mas entenda uma coisa, irmãos. Essa é a nossa família. E quando eu estou falando isso, ainda que você ache a minha atitude agressiva, eu estou falando que nós estamos trabalhando num condomínio fechado. E que eu preciso proteger qualquer invasor que pule o muro. Entende? Porque se ele pular o muro, ou ele vai ter que comprar um terreno para morar aqui, ou ele vai ser jogado de volta do muro para fora. Mas ele continua dizendo, cuidem daqueles que perturbam a fé ensinando heresias. Sabe, tem pessoas que com graça, porque ele tem uma linguagem bajuladora, ele começa a introduzir mentiras. Irmãos, isso é muito comum. Eu vou dar uns exemplos bem bobinhos para você entender. E para você defender a sua fé, você precisa conhecer ela. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer as doutrinas. Tem pessoas que... Eu já vi isso aqui, irmão. A pessoa chegar na casa da outra pessoa e olhar e dizer, você tem uma televisão? Você é a rainha dos céus, na sua casa, irmão. Irmão, Deus falou com você para você não ter televisão? Glória a Deus, não tenha televisão. Mas não encha o saco de quem tem. Entende? Mas eu vou dar outro exemplo para vocês, irmãos. Bobo, tá? De gente que conhece muito do Evangelho. Eu, pelo acaso do destino, encontrei uma pitbull perdida na estrada. E agora essa pitbull é minha. Um irmão chegou na minha casa e disse assim, crente não tem que ter pitbull. Aí eu falei, crer no Evangelho não é suficiente para a minha salvação, eu também preciso desfazer da minha pitbull. Eu vou contar o melhor de todos agora. Esse é o melhor. Uns meses atrás, um mês e pouquinho atrás, a Mayra estava comigo, a Bárbara também, o Rafa também estava, mas ele não está aqui, ele não vamos deixar mentir sozinho. A gente foi numa cidade distante ali pregar, e eu preguei, irmãos, muito bem. Eu nunca gosto das minhas pregações, mas eu preguei muito bem naquele dia. Eu desci do púlpito dizendo, eu preguei bem, eu acho que minha cabeça está voltando a funcionar. Quando eu terminei de pregar, aí vem um irmãozinho conversar comigo e dizer assim, pastor, que palavra maravilhosa, a sua palavra é o que a igreja precisa ouvir, o senhor falou sobre a segunda vinda de Jesus, o senhor falou
sobre o sacerdócio de todos os santos, a igreja não tem mais esses ensinos, glória a Deus pela sua vida. Mas pastor, eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Aí eu falei, ai meu Deus, eu falei alguma bobagem. E eu não mandei um burro naquele dia, irmãos, que eu sempre falo essas coisas. Eu falei, ai meu Deus, o que foi que eu falei dessa vez? Eu falei, pode falar, irmão. Ele falou, o senhor usa roupas mundanas, pastor. Aí eu falei, caraca, eu achei que eu estava arrasando. Porque eu coloquei como é que é o nome daquilo, amor? Um blazer, eu botei um blazer, gente. Eu preguei de blazer, eu não estava nem com a camisa da ortodoxa. Aí eu falei assim, é um velho, né? Eu acho que eu vou deixar para lá. Não, eu não posso deixar para lá, não. Aí eu falei assim, o senhor pode me dizer o que é uma roupa mundana? Ele disse assim, é porque assim, pastor, a gente tem que se vestir igual Jesus. Aí eu falei, Jesus andava de saia, o senhor quer que eu ande de saia? Ele, não, mas peraí, deixa eu falar. Não, peraí, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que o senhor está falando para mim é uma falsificação do evangelho. O senhor está dizendo que além de ter uma boa mensagem, pregar o evangelho, eu tenho que ter uma roupa específica. E o senhor tinha acabado de falar para mim que na reunião de oração da sua igreja ninguém vem, né? O senhor sabe por que ninguém deve vir na reunião de oração? Porque o senhor deve ficar enchendo o saco dos irmãos da sua igreja com essas porcarias que o senhor está falando para mim. E eu fiquei, eu acho que uma meia hora espancando os irmãos e todo mundo dizendo, quando é que ele vai parar de bater no velho, né? Mas o fato é que a verdade precisa ser dita. Eu falei, o senhor promete para mim uma coisa, que o senhor vai parar de falar essas atrocidades que o senhor falou para mim, e o senhor vai pregar o evangelho para o povo dessa igreja? Ele falou, eu entendi, pastor. E eu acho que ou eu ganhei um amigo, ou eu ganhei um inimigo, e deve estar fazendo macumba gospel para mim uma hora dessa. Mas o fato, irmãos, é que a verdade ela precisa ser ensinada. Então você precisa cuidar, porque qualquer coisa que foge o evangelho da cruz de Cristo é falsificação, é adulteração. Se disser, é porque você tem que crer em Jesus e usar tal roupa. É que você tem que crer em Jesus e não pode ter TV. Seus filhos têm que fazer homeschooling, não pode mandar para a escola. Isso, não sei o quê. Qualquer coisa que seja acrescentada ao evangelho nunca o melhora, mas sempre o corrompe, sempre o adultera. Ok? Vocês estão comigo? Então, eu vou terminar, irmãos. Ele diz assim, afastem-se desse tipo de pessoa, pois esses não servem a Cristo, mas os seus próprios interesses e enganem. Paulo deu uma dica, varões, fiquem espertos, cresçam em discernimento, percebam qual é o tipo de pessoa que está convivendo com vocês, corram para fazer o bem, mas corram mais ainda para longe do mal. Paulo está aconselhando os irmãos dessa igreja a serem simples. Como é que é na passagem? Deixa eu olhar aqui, 17, eu gosto muito disso daqui. É no verso 17, 19 ao 19, ele diz assim, no verso 19, quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Sabe, a gente precisa ser sábio. E aí vem a promessa da vitória, irmãos. Essa hora aqui eu lembro do tempo que eu era pentecostal. Em breve o Deus da paz esmagará a Satanás. Irmãos, isso é uma verdade que nos arremete a Gênesis 3,15, Salmo 110, Efésios 1, 22, que eu posso dizer para você, fique tranquilo, o nosso Deus é poderoso para cumprir os seus propósitos no reino de Deus. Ele já venceu, a vitória é certa, irmãos. Quem era daquela igreja que dizia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus? 3 vezes, né? É igual bater na madeira, assim. É uma mandinga, mas é uma verdade que às vezes entra na nossa cabeça, né? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E é fato, irmãos. Então esse capítulo encerra, e eu já estou encerrando, e eu vou te deixar voltar para casa, porque eu me prolonguei demais. O capítulo encerra com a doxologia final, como sempre Paulo encerrava as suas cartas. Paulo lembra da graça e do poder que Deus nos fornece quando nós proclamamos o Evangelho.
Irmãos, se tem uma coisa que nos impede de proclamar o Evangelho é covardia. Toda vez que você pregar o Evangelho, você pode ter certeza de uma coisa: é como se você estivesse abrindo a jaula de um leão. Você não precisa se preocupar em defender ele. Só solta o leão e deixa que o leão vai fazer o estrago que ele tem que fazer. Sabe? A gente tem medo, a gente tem vergonha. O poder de Deus é o próprio Cristo que se apresenta através da mensagem do Evangelho da cruz. Sabe, Jesus é o nosso principal assunto. Vocês estão comigo? Eu senti que eu perdi vocês. Volta para cá porque eu estou finalizando. Jesus é o nosso assunto principal. Na comunhão, na pregação, na edificação, na exortação. Se você vai chamar a atenção de alguém, chame a atenção dele para que ele se torne mais parecido com Jesus e não para o seu padrão. Se você vai edificar alguém, edifique ele, levando ele a se tornar mais parecido com Jesus. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o começo, Jesus é o meio, Jesus é o fim. Jesus é tudo, irmãos. Então, seja na adoração, seja na edificação, seja na evangelização, não existe outro assunto. Ele é o mistério, antes oculto, mas agora revelado aos gentios. Essa promessa, ela era apenas para os judeus, irmãos. Mas agora, Romanos é a carta disso. Romanos 11 fala a respeito disso, de como nós somos introduzidos na promessa, irmãos. Mas eu quero encerrar. Eu já encerrei. Eu quero fazer só 3 perguntas para você, tá bom? Para você ir para a sua casa feliz. Na vida de quantas pessoas, porque lá no começo eu perguntei quantas pessoas se edificaram, né? Mas agora eu te pergunto, na vida de quantas pessoas você tem sido importante para que Cristo seja formado nela? Quanto você tem feito a diferença na vida de pessoas? Pare e pensa aí rapidinho, você não precisa me responder não, porque eu tenho mais uma pergunta para você. Como que você tem servido o santo ao seu redor? Ivo, as pessoas aqui conhecem muito de Bíblia, mas talvez as pessoas não conheçam de finanças como você. Talvez elas não conheçam de limpeza como você. Talvez elas não conheçam de cuidado com o corpo, com a pele, com a saúde, sabe? E eu quero te lembrar que nós não servimos para ser amado. Mas, naturalmente, aqueles que foram amados por Cristo, eles imitam o seu Senhor. Eles se tornam pessoas que servem. Eu não estou falando de servir cegamente. Eu não estou falando de uma apologia à hiperatividade eclesiástica, de jeito nenhum. Mas há um serviço que é saudável, porque é compartilhar daquilo que você tem recebido. Se você não compartilhar, irmão, o óleo vai deixar de cair na sua panelinha, sabe? Mas quanto mais panelas tiver para você desperdiçar o seu óleo, mais Deus vai liberar sobre você. Mas eu quero fazer mais 2 perguntas. Como você tem sido nos seus afetos? Como você tem amado as pessoas que Deus te deu para andar contigo? Você tem amado de todo o coração? Independente de dar ósculos santos ou não, você tem sido intenso em amar as pessoas? E para finalizar, irmãos, como você tem lutado pela verdade do Evangelho? Fala para mim. Num contexto onde a verdade do Evangelho é relativizada, você é aquele politicamente correto que diz assim, não vou falar nada não, porque não vai adiantar. Ina, se você quiser chegar, ou se você não quiser chegar também, eu acho que nem precisa muita coisa não, a gente pode orar e liberar os irmãos. Mas eu oro para que o Senhor dê graça e paz, para que cada um dos santos dessa igreja que me ouve nessa manhã possam cooperar com o avanço da mensagem do Evangelho. Para que o Senhor nos dê um coração que ama servir, um coração que combate e protege a fé verdadeira, que exorta, que consola, que serve, que ama como Cristo nos amou e se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua mensagem encontre lugar no coração dos meus irmãos, para que cada dia mais nós nos tornemos uma igreja que expressa quem Você é. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Bom domingo para você, irmãos. Que Deus abençoe você.